Igreja com paz do Senhor. Amém. Fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez no Olho d'Água. A primeira vez que eu vim com o pai, não tinha a igreja ainda. E essa foi a segunda vez que eu vim aqui. E glória a Deus por a igreja estar sendo levantada. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Salmos. Capítulo 51. Versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Salmos capítulo 51, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A igreja pode sentar? Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. E antes de ministrar a palavra, eu queria contar um breve testemunho. Para não esquecer, né? Porque às vezes a pessoa acaba esquecendo. Mas o tempo que eu estou lembrando aqui, eu vou agradecer ao Senhor e queria testemunhar para os irmãos. Da última vez que eu vim aqui no Olho d'Água do Muniz, o culto foi ali na frente da casa do irmão Marcelo. E até hoje eu lembro quando ele foi usado por Deus e disse que a última vez que eu viesse aqui no Olho d'Água, eu voltaria pregando. E quando glória! Ele falou: você quer pregar? Eu disse: não. E eu lembro disso. Eu disse: Senhor, eu não vou pregar, eu não sei nem cantar. Às vezes cantando até eu erro, imagina pregando. Aí eu glorifico a Deus por isso ter se cumprido. Não foi eu que me coloquei para pregar, mas foi o Senhor que escolheu. E eu agradeço a Deus pela palavra dele ter se cumprido através da boca do irmão Marcelo. A última vez, e depois desse dia eu nunca mais pisei aqui, realmente, não pisei. Enquanto eu não viesse para pregar, o Senhor não me permitiu voltar até aqui. E eu agradeço a Deus por ter voltado aqui e cumprindo aquilo que pregando a sua palavra. Aleluia. E vamos ouvir o que o Senhor tem para nos entregar e falar nesta noite. Que eu consiga transmitir para a igreja tudo que o Senhor já falou ao meu coração. Amém, igreja? Amém. Glória. E para entendermos aqui esse versículo que fala, Davi fala: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quem conhece esse capítulo no Salmo sabe que é um capítulo de Davi sobre o arrependimento. Depois dele ter cometido um grande pecado. Um grande pecado. E para entendermos qual foi esse pecado, precisamos voltar um pouco lá em 1 Samuel. A igreja não precisa abrir, mas eu vou resumir para que vocês compreendam essa história de uma forma resumida. Davi, ele pecou adulterando com Betseba, que era uma bela mulher, mas ela era casada com Urias. E Davi achou essa mulher muito bela e acabou pecando, adulterando com ela. E para conseguir ficar com ela, ele planejou a morte do seu marido, que era Urias. Só que Davi, nesse momento que ele estava pecando, ele em nenhum momento ele lembrou daquilo que o Senhor tinha feito sobre a vida dele. Ele pecou e planejou a morte do marido de Betseba para cometer outro pecado, que era a morte do seu marido. E quando o marido de Betseba morreu com a morte planejada por Davi, ele enviou uma carta a Joabe pedindo que colocasse Urias num lugar onde a guerra estava mais intensa. Porque Davi sabia que se ele estivesse num lugar onde a guerra era mais intensa, certamente ele morreria. E realmente era isso que Davi queria, que ele morresse para ficar com a sua mulher. Quando Urias morre, Davi consola Betseba e tem com ela um filho. Só que antes dela ter esse filho, Deus usou o profeta Natan. Deus usou ele para falar algo a Davi sobre o seu pecado.
Porque muitas vezes, igreja, a gente pensa que está fazendo algo sem a direção de Deus, achando que Ele não está vendo. Mas a gente sabe que Deus está com os olhos atentos sobre toda a terra. Tudo que fazemos aqui, o Senhor, Ele observa dos céus. Então Deus estava observando a atitude de Davi em planejar a morte de alguém para ficar com sua mulher. Então Natã, usado pelo Senhor, foi confrontar Davi. E ele começou a contar uma história, uma parábola de um homem rico que roubava a ovelha do homem pobre. Aí Davi, escutando aquela parábola, disse: se fosse eu matava esse homem rico por ele fazer isso com a ovelha do homem pobre. Só que Davi não sabia que nessa história ele era o homem rico que roubou a mulher do outro e acabou matando ele. Davi não compreendeu que era ele, esse homem rico contado na parábola. Então vamos lá em 1 Samuel para entendermos um pouco sobre isso. 1 Samuel capítulo 12, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Perdão, igreja, 2 Samuel, eu acho que eu disse 1 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. A igreja encontrou? Amém? Escutem isso. Então disse Natã a Davi, o profeta Natã: tu és um homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais mais coisas. O Senhor estava falando através de Natã para Davi o seguinte, nas minhas palavras: eu te dei tudo isso como rei de Israel, eu te coloquei no trono como rei, te dei tudo que você tem hoje e poderia ter dado ainda mais, mas você se esqueceu de tudo que eu fiz, abandonou a minha palavra, não ouviu a minha voz e fez tudo isso. Pecou contra a minha vontade, pecou contra a minha palavra, porque Davi não estava pecando somente, estava pecando contra Urias, o marido de Betseba, mas ele estava pecando contra Deus. Ele estava desobedecendo aquilo que a palavra do Senhor fala. Ele estava desobedecendo o Senhor. E foi nessa hora que Deus usou o profeta Natã falando. Deus estava relembrando de tudo que ele tinha dado a Davi, de todas as coisas boas que ele tinha feito através de Davi. E disse: eu te dei tudo isso e você fez isso. Eu poderia ter te dado tudo que você pedisse, mas você preferiu pecar contra a minha palavra. Em minhas palavras, igreja. Então, através de Natã, profeta, Deus relembrou tudo o que tinha feito na vida de Davi. Só que aí a gente sabe que todo pecado tem uma consequência. Por mais que sejamos servos do Senhor, por mais que servimos ao Senhor, se pecarmos, sabemos que todo pecado gera uma consequência. Se Adão, que foi o primeiro criado por Deus, teve as consequências do seu pecado, imagina nós. Porque se não tivesse, igreja, consequência, todo mundo ia achar que se pecasse não ia acontecer nada. Então por isso que até os servos de Deus sofriam consequências de seu pecado. A gente sabe que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas não foi por ele ser do coração de Deus que ele se livraria do seu ato, do seu pecado. Então aqui no versículo 13, no capítulo 12 de 2 Samuel, diz o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito
deste lugar sobremaneira, a qual os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascer certamente morrerá. Então essa foi a consequência de Davi, o que fala no versículo 14. Ele não morreria. Ele falou, quando Natan falou da parábola, ele disse: se fosse eu mataria este homem. Por quê? Porque tomou a ovelha do homem pobre, mas ele não sabia que Natan estava falando dele mesmo. Então Deus poderia muito bem ter permitido que Davi morresse, mas o Senhor perdoou e não permitiu que ele morresse. Só que aí no versículo 14, igreja, a gente vê que está a consequência do pecado de Davi. O filho que Betseba tivesse primeiro, não diz primeiro, mas o filho que ela tivesse, iria morrer. Aí Betseba ficou grávida, como eu falei, teve um filho, só que em um tempo ele ficou muito doente. E Davi, ele já tinha sido revelado através de Natan que o filho que fosse gerado dele, de Betseba, iria morrer. Ele já sabia que esse filho ia morrer, mas ele se trancou no quarto e clamou ao Senhor por misericórdia, achando que Deus iria ouvir. Mas como Deus já havia falado que o filho ia morrer, Deus não ouviu com misericórdia a voz de Davi, porque a palavra dele teria que se cumprir. Então assim o Senhor permitiu que o filho morresse. E depois Betseba ainda teve outro filho. Mas esse primeiro filho foi a consequência do pecado dos dois. E como o Senhor tinha já falado através de Natan que esse filho que seria gerado do adultério iria morrer, assim se cumpriu. Então, igreja, muitas vezes fazemos coisas erradas, mesmo servindo ao Senhor, achando que não teremos consequências. Mas o Senhor, ele é tão justo que até sobre os seus, ele permite que aconteçam certas coisas. Ele não permite que possamos morrer, mas ele permite passarmos, enfrentarmos situações por consequência dos nossos erros e do nosso pecado. Só que aí quando a gente vai lá para os Salmos, capítulo 51, a gente começa a ver a situação diferente. A gente já vê um homem arrependido do seu pecado. Davi falhou contra o Senhor, mas lá no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado, depois do profeta Natan ter falado com ele através de Deus. E ele começa, vamos lá nos Salmos, a igreja acompanha, quem tiver com Bíblia. Glória a Deus. Salmo 51, versículo que a gente abre primeiro. Capítulo 51. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar a ler do versículo 1 do capítulo 51. Aí Davi começa a dizer assim para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí chega no versículo que a gente leu primeiro, versículo 11.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui neste capítulo, Davi começa a reconhecer o seu erro, o seu pecado, e o seu coração começa a se quebrantar na presença de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor, Ele sabe que muitas vezes falhamos, porque um versículo que o irmão deixou, que também falou sobre pecado, eu vou abrir aqui também para ler para a igreja, lá em 1 João, eu não sei se foi exatamente esse, mas o Senhor me fez perceber esse versículo e tem muito a ver com a palavra. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então precisamos se aquebrantar perante a presença do Senhor. Erramos, falhamos, pecamos, mas o Senhor Jesus, Ele está com ouvidos atentos àqueles que se arrependem e buscam com o coração quebrantado e atrito na sua presença. Então, para termos a presença, Davi, ele pecou, mas o seu arrependimento não permitiu que a presença saísse dele. Então é isso, igreja. Nós temos a presença. E muitas vezes o diabo é sujo, coloca situações para nos tirarmos a presença. Só que precisamos nos arrepender e não cometer novamente o mesmo pecado. Precisamos quebrantar o nosso coração perante o Senhor, com o coração atrito e sincero no íntimo com Ele, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia, glória a Deus. Precisamos nos arrepender, porque o problema deste mundo em geral, um dos maiores problemas é pedir perdão e se arrepender. Mas nos pés do Senhor Jesus, temos que sempre pedir perdão pelas nossas falhas, porque nós não somos nada. Nós falhamos, somos carne, e muitas vezes situações ao nosso redor nos aparecem para tirarmos a presença de Deus. Davi, ele já tinha a presença, só que o seu pecado estava querendo afastar da presença de Deus. Só que aí Deus é tão poderoso e justo que Ele não deixou Davi desavisado. Ele usou um profeta para falar com Davi, e através desse profeta foi que Davi se lembrou de tudo que ele tinha feito e se arrependeu. Pediu perdão ao Senhor, clamou ao Senhor pedindo que não retirasses dele o Espírito Santo. Mas por que, a igreja, será que Davi falou tudo isso para o Senhor? Porque ele sabia que se ele perdesse a presença, ele estaria totalmente perdido. Porque era a presença de Deus que fazia com que o seu reinado fosse um reinado abençoado, que onde havia presença, a gente sabe que onde tinha a presença, o Senhor operava. Onde tinha a arca da aliança, a presença de Deus estava no meio. Então ele sabia que se perdesse a presença por conta daquele pecado, ele teria perdido tudo. Aí foi por isso que ele se arrependeu, se derramou aos pés de Jesus. Mas o que será? Eu quero que a igreja pense. Eu não sei o que o Senhor, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um de nós. O que é que tem te feito se afastar da presença do Senhor? O que é que tem feito você deixar de orar, de buscar a palavra, de evangelizar, de anunciar a mensagem de Deus? O que é que tem te feito perder a presença? Mas o Senhor Jesus me trouxe aqui nesta tarde para dizer: se arrependa nesta tarde disso que tem te feito te afastar da minha presença. Porque eu estou aqui para te perdoar, para te fortalecer e para renovar
a minha aliança com você. Glória a Deus. Então se quebrante na presença do Senhor. Aquilo que tem te feito afastar da presença de Deus, elimine, tire do seu caminho, da sua vida. Mas busque a presença do Senhor, pois ela é a única que pode nos fortalecer, nos abençoar, nos ajudar a chegar no céu. E se perdemos a presença, perdemos tudo. Porque mesmo que a gente não tenha nada nessa terra, se tivermos a presença do Senhor, será o suficiente para herdarmos tudo de melhor, do bom que Ele tem reservado para nós. Então, igreja, que possamos estar meditando nessa palavra, não deixar que mentiras do dia a dia, ou traições, ou situações, decisões erradas que fazemos, possam nos separar daquilo que o Senhor tem para nós, da sua presença. Que possamos perder tudo, menos a presença do Senhor. Que sejamos igual a Davi, no Salmo 51. Um coração arrependido, que se quebranta na presença do Senhor, dizendo: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Não tires de mim, Senhor. Não me deixes sair fora da tua presença. Não permita que essa situação possa me fazer sair da tua presença. Continua na dispensação, na presença do Senhor, porque o Senhor vai continuar te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando a tua família, e nenhuma consequência vai vir sobre a tua vida. Glória a Deus. Tem um louvor que fala bem assim, eu não tô com playback, mas eu vou cantar pra igreja. Bem assim, ó. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Então Davi, ele era sincero e humilde na presença do Senhor. Que possamos ter esse coração quebrantado. Essa história é só um exemplo para nos tornar fortalecidos e permanentes na presença do Senhor, independente de qualquer pecado ou falha que possamos chegar a cometer. Mas o Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Que os jovens permaneçam nessa presença, porque mesmo que não estejamos fazendo as coisas, assim como a irmã Tati falou, vale mais um dia em tua presença do que 1000 anos fora dessa presença, do que 100 anos fora dessa presença, 1000 anos. Mas vale estar na presença do Senhor, porque estando na presença do Senhor, é isso que nos garante estar com Ele eternamente um dia. Porque todos aqueles que irão estar com o Senhor serão os mesmos que estiveram desde todo sempre o adorando aqui na terra. Então a gente não vai somente se encontrar com o Senhor, viver a nossa vida de todo jeito aqui na terra e um dia se encontrarmos com o Senhor, mas todos os dias devemos estar o adorando em sua presença. Não esperar somente chegar o dia para estar adorando, mas adorar aqui na terra, porque o Senhor já está no nosso meio. Mas um dia estaremos face a face junto com Ele, o servindo em sua presença. Que possamos estar debaixo das mãos do Senhor. E aqueles que ainda não estão buscando essa presença, que possam se arrepender, se humilhar perante o Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar. Porque tem muitas pessoas que acham que porque cometeu isso, aquilo, não pode estar na presença do Senhor. Eu não mereço estar na presença do Senhor porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o próprio Deus fala que devemos estar na sua presença
Porque independente de qual for o pecado, Ele é fiel. Ele é o nosso advogado, o justo juiz que nos perdoa de toda injustiça. Glória a Deus. Então que possamos estar na presença do Senhor todos os dias. E não permita que certas situações da tua vida ou do teu dia a dia possa tirar a tua presença, tirar a presença do Senhor da tua vida. Porque é a presença do Senhor que garante a tua vitória para chegar no céu. Amém? Agradeço a oportunidade.